Fala guerreiro e guerreira, beleza? Vamos começar a nossa aula de inglês com a parte mais importante, né? Onde a gente vai falar aqui sobre as nossas ferramentas de estudos, né? Metodologia mais eficiente para você estudar de modo realmente eficaz, eficiente. Meu nome é Thiago Gomes, sou professor há mais de 10 anos e vou completar já 10 anos que trabalho na Secretaria de Educação e também, né, tive essa vida de concurseiro como você está agora, né, assistindo videoaula, se preparando, se dedicando, e isso é muito importante mesmo, né, para a sua preparação, ok? Então eu peço que você preste muita atenção na aula de hoje, porque essa aula ela vai realmente te guiar nas demais aulas, ok? Eu vou indicar para você qual livro de gramática seria o ideal você utilizar para o seu estudo, o dicionário online também, que é um dicionário acadêmico universal, que também é muito importante para a sua preparação, para você não confiar naquele dicionário tradicional que todo mundo usa corriqueiramente, né? Então essa não vai ser a sua ferramenta de estudos, até porque os examinadores eles já conhecem as falhas desse dicionário e já estão colocando inclusive na prova e derrubando muita gente. Então é sobre isso que eu vou falar também nessa nossa aula de introdução ao estudo de língua inglesa, e eu espero que você possa ter uma nova visão em relação ao estudo da língua inglesa e também, né, se desprender daquela metodologia tradicional da sua época da escola, né? Ok? Então eu peço que você jogue a câmera aqui para mim, então. Diretoria vai mostrar aqui a câmera, né? Introdução ao estudo de língua inglesa, né? Então você vai observar aqui no slide, eu trouxe um slide em branco para mostrar para você o seguinte, né? Quando fala aí de concurso público, você já pensa logo, pô, vai ter texto e eu tenho que entender o texto, interpretar, e aqui vai a dica realmente para que você possa fazer ali a interpretação de maneira eficiente, ok? Então, ó, você vai, por exemplo, na hora que estiver estudando, né? Então, primeiramente, você vai ter aqui o texto. Eu sugiro que você imprima mesmo, né? Tem o título e aí você tem aqui, né, o parágrafo, as palavras aqui, ok? Você vai perceber que a partir da próxima aula nós vamos começar falando dos pronomes, né? Porque você vai seguir justamente essa dica. Isso vai te guiar muito, que é o sujeito, verbo, complemento, ok? Então é o sistema SVC, a composição padrão da frase, ok? Vai ser aqui a composição padrão da frase, tá? Então, pronome, né? Você vai ter a referência pronominal que vai estar aqui no sujeito, ok? Depois tem o verbo, onde a gente vai estudar os tempos verbais, e o complemento vai ser o restante da frase, ok? É o restante da frase aqui. Então aqui a gente vai poder encontrar advérbios, né, advérbio de tempo, a gente vai poder encontrar aqui vários outros elementos relacionados aqui à parte da composição da frase, ok? Então beleza, você imprimiu lá, você vai imprimir o texto na sua casa, né, material que você tem. Você vai fazer primeiramente a leitura sem o dicionário, tá bom? Então você vai pegar as palavras aqui que você não conhece, você vai marcar então essas palavras, ok? Que vai ser muito importante, e você vai tentar compreender aqui o contexto. Ah, professor, eu marquei muita palavra. Não tem problema, significa que realmente então você está com muita dificuldade no vocabulário, você não estudou muito inglês, então você precisa melhorar, né? E por que você tem que fazer isso? Porque você tem que realmente se esforçar para tentar entender o que é essa palavra aqui. E por que a gente vai começar falando sobre a gramática básica no decorrer do nosso curso? Eu peço até que você siga a ordem das aulas que estão aí na plataforma para você. Porque, por exemplo, ó, você identificou que essa palavra aqui, que você não sabe, ela vai ser um adjetivo porque ela está ligada, né, ao substantivo. Logo depois você tem o substantivo. E um substantivo, por exemplo, pode ter a variação do plural. Ó. Vou falar aqui livros, né? Então você tem a variação. Já o adjetivo vai estar sempre o quê? No singular. E de alguma forma vai caracterizar esse substantivo, tá?
ou vai caracterizar positivamente ou negativamente. Existe uma característica neutra? Claro que existe, né? Só que na maioria das vezes você vai encontrar essa caracterização positiva ou negativa. Então você já dando sentido a esta palavra que porventura você não identifique na hora da prova, você já vai saber que o autor ele já vai poder estar ali fazendo uma crítica, né? Vai poder de repente pode estar afirmando determinada narrativa. Então isso aqui vai ser realmente essencial, vai ser a chave, né? Durante o nosso curso você vai ver que isso aqui é uma grande dica, né? Que eu chamo de bizu da polaridade, saber se a narrativa está em um aspecto positivo ou aspecto negativo, ok? Então viu lá, identifiquei que é um adjetivo, né? Vi se é positivo ou negativo ali a atribuição substantivo, né? Veja uma palavra que faz sentido aqui, que você vê que faz sentido aqui no contexto. E aí no final, o que você vai fazer? Aí sim você vai pegar o dicionário, e eu indico esse dicionário para você aqui, ó, que é esse dicionário online, ó, dictionary.cambridge.org. Ok? Esse dicionário online ele vai ser fundamental para você estudar, porque ele vai trazer para você, se for alguma expressão idiomática que está presente aqui no seu texto, ele vai explicar para você, ainda que não tenha uma tradução exata na língua portuguesa. Então ele vai trazer a explicação daquele termo em inglês, e aí você vai pesquisar, você vai traduzir também aquela explicação para aprender melhor, ok? E aí, qual é o meu alerta em relação ao dicionário convencional? Você observa aqui no outro slide, ó, olha, em relação à questão de cognato e falso cognato, né? São os famosos cognates. Os cognatos e falsos cognatos. Então, por exemplo, se você pesquisar no dicionário convencional, não vou nem falar o nome, né? Você tem aqui, ó, eventually. Tá vendo? O que é um cognato? É uma palavra que parece com a língua portuguesa, né? Porém, isso aqui é o que? Ela vai ser um falso cognato. False cognates. Ok? Vai estar dentro dos falsos cognatos. Porque essa palavra aqui vai significar finalmente. E vai ter relação de sinonímia com finally no texto, ok? E aí, se você pesquisa essa palavra no dicionário tradicional, ele vai te dar a tradução como eventualmente, vai estar errado. Então, olha aí uma coisa que já apareceu inclusive em prova, né? Então, eles já sabem disso, já colocaram até em prova, ok? Então, eventualmente, você tem o occasionally, né? Que a gente pode ter essa tradução como ocasionalmente, eventualmente, ok? Então, ocasionalmente ou pode traduzir como eventualmente, ok? Então aqui você tem essa ideia, né, em relação ao vocabulário, ok? Então por isso que é importante que você estude com as ferramentas adequadas, né? Eu estou indicando para você esse dicionário do Cambridge, que é um dicionário padrão, universal, de alta qualidade, né, de graça. Você não vai precisar gastar mais de R$60 na papelaria para poder comprar um dicionário para você estudar, né? Então aqui você vai ter até em relação à pronúncia, né? Se você no caso tem no seu edital a questão da aplicabilidade do artigo, né? Então tomar cuidado com artigo definido, indefinido, principalmente em relação ao a ou o an, que a gente também aborda esse assunto aqui, né? Então é por isso que é importante você ter esse dicionário aí, né, acadêmico, para você poder estudar de maneira adequada, ok? E aí você tem aqui seguindo, né, ó, aquela dica que eu te falei, que você vai seguir isso aqui também no decorrer do curso, que é o sujeito, verbo, complemento. A gente vai começar na próxima aula, que vai ser em relação ao sujeito. E, por exemplo, você tem, ele vai falar, principalmente ele fala da terceira pessoa do singular, né? Eu falo, por exemplo, ó, Peter
is my friend. Ó, Peter é meu amigo. E aí eu falo assim, ó, he lives, ele mora no Rio de Janeiro, tá? Então o pronome he aqui está retomando Peter, bem tranquilo aqui, ok? Então retomada pronominal também, que a gente vai observar isso, que quando a gente fala em relação a pronome, é justamente para isso, né? Para a retomada pronominal, que é muito importante na prova, né? Toda a prova ali você observa a presença do pronome e também em relação à retomada pronominal, né? Pode jogar na tela aqui para mim então, para poder ter mais esse bate-papo importante aqui com você que está na videoaula, né? Então você, no caso, vai estudar por essas dicas, né? E também, né, é importante que você, no caso, eu quero então pegar a gramática. Você tem que ter a gramática básica para você poder estudar, né? O que eu recomendo para você, que você tenha agora, né, não é muito caro esse livro, que é este livro aqui, ó, Essential Grammar in Use. Ok? Inclusive o material que eu elaborei para te explicar a parte gramatical é com base nesse livro, e esse livro ele é bem recomendado pelas bancas examinadoras. Quando ele vai cobrar ali a língua inglesa, ele coloca lá o conteúdo que vai ser cobrado como referência bibliográfica. Você consegue observar que tem a indicação deste livro, né, que é deste autor aqui, o Murphy, Raymond Murphy, ok? Então é um livro de capa vermelha, você também consegue encontrar aí nas melhores papelarias, ok? E o interessante é que a explicação também é toda em inglês, né? Então se você quiser entender mesmo a explicação exatamente, você vai traduzir, né? Eu aconselho que você faça a tradução pelo site aqui, ó, do Cambridge. Você traduz ali e aí você consegue entender a explicação. E o bom também de ser em inglês é que você já vai praticando o seu vocabulário, né? Você já vai lendo em inglês, né? Lembrando que a maioria das provas, quando vão cobrar em inglês, você percebe que a questão, o enunciado é em língua inglesa. Então você vai ter que, né, principalmente entender o comando da questão. Então se você não conseguir ler em inglês o que a questão está pedindo, então você não vai conseguir nem resolver a questão, não é verdade? Então você precisa se familiarizar, estudar, lendo bastante coisas em inglês, né? A parte da gramática, né? E se você de repente, eu quero ver o que textos atuais em inglês, você me recomenda algum site, professor? Também recomendo. Você pode estudar por esse site aqui, ó, que é o www.newsinlevels.com, né? Então aqui você vai ter reportagens, né, referente ali a os fatos atuais, e ele vai apresentar para você em 3 níveis, né? Se você ler a reportagem nível 1, é um vocabulário bem básico, bem simples. Nível 2 é o vocabulário intermediário, e o nível 3 já é um vocabulário mais avançado. E lá no finalzinho, no rodapé, o site ele, inclusive, já mostra para você quais são as palavras consideradas mais difíceis, né? Palavras mais formais, né? Rebuscadas ali. Então também é bem interessante que, por exemplo, você possa observar isso, né? Você tá lendo o texto lá, tá lendo ali a reportagem, por isso que eu pedi para você, ó, fazer a leitura primeiramente sem o dicionário, né? Porque depois que você pegar um segundo texto, né, o normal é que você faça o quê? É que você circule, né, menos palavras aqui. Porque muita palavra que você viu no primeiro texto, você vai encontrar no outro texto também. E aí você vai reconhecer a palavra, vai observar o contexto, né? Se dependendo do contexto a palavra ela vai ter outro significado, que acontece muito.
vai também observar a relação de sinonímia, né? Porque quando uma palavra ela pode ser substituída por outra, tem essa relação de sinonímia, onde não muda o significado, você vai perceber também que você vai aumentar ainda mais o seu vocabulário de maneira eficiente, importante para a prova, bem objetiva. Porque quando se trata de leitura e interpretação de texto, você vai perceber que o examinador ele vai colocar, por exemplo, né, ele trouxe lá no texto, né, ele vai falar, ó, intelligent, alguém inteligente, né? E aí lá na alternativa ele não vai trazer, é muito difícil, né, ele chegar e trazer a mesma palavra. O que ele vai fazer? Ele vai trazer, por exemplo, lá na alternativa a palavra smart, que significa também inteligente, esperto, né? Então tem relação de sinonímia com intelligent. Eu trouxe duas palavras bem parecidas aí para que você possa visualizar com mais clareza aí, ok? Mas a gente vai observar também durante os nossos estudos esta relação de sinonímia com outras palavras também, e analisando o que? Analisando o contexto, ok? Então espero que você tenha pego aqui essas dicas, né, bem importantes aí, porque essas dicas elas vão guiar os seus estudos até o final desse módulo de língua inglesa, ok? Então são ferramentas importantes que eu indiquei para você, de modo que você vai estudar bem eficiente, né, segura aí objetivamente para sua prova, né, sem gastar energia com o que não interessa realmente, né? Então você vai gastar energia com o que realmente interessa, né, que é para sua prova, com essas ferramentas adequadas. Então você vai conseguir estudar bem aí, eficiente para a sua prova mesmo, ok? Então na nossa próxima aula você vai observar a parte do pronome, que é o que a gente começou a falar aqui, né? Sempre seguindo essa dica do sujeito, verbo, complemento, que vai ser aí importante também para a sua leitura, interpretação de texto, e principalmente em relação à referência pronominal que sempre aparece na prova, ok? Então é só um tempinho aí para você tomar um cafezinho, e eu te aguardo aqui na próxima aula. Valeu, tamo junto!